Prezados irmãos, muita paz a todos. É com grande satisfação que nós abordaremos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesta parte, Kardec vai nos esclarecer sobre a reencarnação, tendo por base a passagem do livro do apóstolo João, em que ele narra a visita de Nicodemos a Jesus. Nós faremos a leitura do texto e, à medida que formos fazendo a leitura, nós estaremos tentando trazer os esclarecimentos que nos é dado por Kardec na doutrina espírita. O apóstolo João narra que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: na verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Primeiro ponto a ser considerado: o que era o fariseu? No Livro dos Espíritos, na introdução, Kardec traz um item denominado mensagens históricas. Nesse ponto ele esclarece que os fariseus eram um partido político dominante à época, e que esse partido político desses fariseus, eles tinham então um grande domínio, um grande poder estatal sobre as pessoas, de tal forma que eles tinham uma autoridade e as pessoas então confiavam neles. Mas só que Kardec fala e nos mostra que eles tinham a religião muito mais como uma questão de domínio, de poder, do que do coração. Nesse ponto é importante ressaltar que o Estado judeu daquela época era um Estado teocrático. O que quer dizer isso? É um Estado em que havia a predominância de uma única religião, que era o judaísmo, e que essa religião tinha uma interferência política e legislativa. E aí nós vamos encontrar a figura do sinédrio, que nas cidades era composto por aproximadamente 20 a 24 anciãos. E havia o grande sinédrio, que era aproximadamente 76, e esses sinédrios então tinha por competência a capacidade legislativa de fazer a lei, educativa, jurisdicional e religiosa. Então os fariseus, em sua maioria, compunham esses sinédrios. Eles então eram a classe dominante, a aristocracia, que juntamente com os escribas, que eram os escrivãos da lei, eles então tinham uma grande predominância e um grande poder. Só que Jesus a todo momento mostrava que dentre eles predominava o orgulho e a vaidade, de tal forma que eles se apegavam muito aos dogmas e às formas, preconizando o culto exterior. Preocupavam e criticavam Jesus a todo momento, por ele não lavar as mãos, os discípulos não lavarem as mãos antes da refeição, por Jesus curar aos sábados. Queriam demonstrar que eram muito caridosos, dando grandes ofertas para que todos pudessem ver. Queriam demonstrar que jejuavam, ficando com rostos tristes, passando cinza nos rostos. Julgavam impiedosamente aqueles que falhavam na lei, como no caso da mulher adúltera. E Jesus, ao contrário, ele então veio nos trazer o Evangelho que tem por base a lei de amor e caridade de Deus. E ele então ensinava a benevolência para com todos, a indulgência e a tolerância para as falhas dos outros, perdão para as ofensas. E tudo isso o quê? Contrariava, afrontava os fariseus, de tal forma que a todo momento então eles ficavam tentando tentar Jesus. E aí nos chama a atenção então que Nicodemos, sendo um fariseu, e ele fala uma autoridade entre os judeus, e algumas tradições nós vamos encontrar um senador entre os judeus, por que ele então vai procurar Jesus? E fala, ele veio a Jesus à noite. Por que à noite e não durante o dia? Durante o dia, os fariseus, perante os judeus, eles estavam sempre tentando colocar Jesus em contradição,
tentá-lo, desmascará-lo. Nós vamos ver assim várias passagens. Dentre elas, a passagem da mulher adúltera, em que ali eles queriam que Jesus absolvesse ou condenasse para poderem eles, então, se insurgirem contra o Mestre. Vamos ver a passagem do tributo, em que eles perguntam se deve pagar tributo a César ou não, a fim de tentá-lo, para que ele pudesse então responder erradamente, indo contra o Império Romano ou contra o Sinédrio. Vamos encontrar aquele momento em que pergunta um dos fariseus qual que era o maior mandamento. Jesus esclarece e mostra que era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ele questiona o que era o próximo, e Jesus então ensina com a parábola do bom samaritano. Então eram várias tentações, várias tentativas durante o dia de desmascará-los perante a população. Mas, estranhamente, Nicodemos vai buscar Jesus à noite. Por quê? Porque aí nós vamos entender que ele não queria desmascarar o Mestre. Ele já tinha uma noção do certo e do errado. Ele sabia e tinha convicção que muitos companheiros dele no Sinédrio viviam da farsa, conforme Jesus dizia, da hipocrisia, que vocês são túmulos caiados, ou seja, apresentavam a máscara perante a sociedade daquilo que não era, e ele então, muitas das vezes, se opunha a isso. Tanto é que ele vai se apresentar a Jesus à noite, sozinho, e fala: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Ou seja, ele reconhece a autoridade moral de Deus, de Jesus. O chama de mestre, ou seja, aquele que tem o conhecimento. Aquele então que tem a sabedoria para ensinar. E mais do que isso, fala que Jesus vem da parte de Deus. Mas estranhamente, nós vamos ver nessa questão que Jesus lhe dá uma resposta e o evangelista não apresenta a pergunta. Porque ele faz uma saudação a Jesus. E após essa saudação seria natural que Jesus respondesse à saudação. E depois da resposta à saudação viria uma pergunta. Alguns dizem que essa pergunta foi retirada do texto evangélico por referir-se diretamente à encarnação e que não era o interesse da igreja. Mas tanto é verdade que ele fala, na verdade, Jesus responde, na verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, não tem correspondência com a saudação que foi feita. E aí nós vamos analisar a resposta de Jesus. Toda vez que Jesus falava, na verdade te digo, ele estava ali a proclamar uma solenidade, proclamar um ato verdadeiro, uma verdade, vamos dizer assim, incontestável. E ele, na qualidade mestre, que ensinava da parte de Deus, vinha ali então trazer uma verdade divina. E essa verdade divina nós vamos ver então no livro de João, que aproximadamente 34 vezes ele utiliza esse termo, na verdade te digo. E aqui nessa passagem ele vai utilizar 3 ou 4 vezes. Então ele fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então o reino de Deus nós vamos entender com aquele sintonia com a espiritualidade, que nós vamos sentir aquela paz, aquela harmonia e, consequentemente, aquela felicidade que vai nos conduzir a uma posição espiritual, uma esfera espiritual melhor. E aí, esse nascer de novo, nós podemos interpretá-lo de duas formas. Quando uma pessoa é muito má, tem mau comportamento, às vezes vícios, orgulho, comete crimes, ou às vezes se deixa levar para a luxúria, e aquela pessoa muda de comportamento, nós costumamos dizer, fulano mudou da água para o vinho. Por quê? A água é insípida, é inodora, não tem cheiro, não tem gosto, enquanto que o vinho tem o seu sabor, seus aromas, suas fragrâncias. E isso então representa aquela mudança significativa que deu-se na vida daquela pessoa, ou seja, ela nasceu de novo. E nós vamos encontrar no Evangelho 2 casos, de mudança significativa. Primeiro de Paulo. Paulo, que era então aquele grande perseguidor do Cristo. Às vezes até matava, como no caso de Estevão, se torna então um dos principais discípulos e divulgadores da obra do Cristo. Em vida, ele então vai
expiar tudo aquilo que ele fez. E ao final de tanto trabalho, de tantas prisões, divulgando o Evangelho que chega aos nossos dias, devemos dar graças a Deus e reconhecer o esforço de Paulo, ele então é decapitado, pagando então com a própria vida aquilo que ele fez, retirando a vida de outros. E nós vamos ver que o próprio Jesus, lá no livro Paulo e Estevão, vem buscá-lo em companhia de Estevão para levá-lo ao plano espiritual. O outro exemplo é Maria Madalena, que tinha uma vida desordenada, como cortesã, deixando-se levar pela vaidade, pela cobiça, pelo egoísmo, pelas futilidades. E no momento em que ela encontra o Mestre, ela tem uma mudança radical em sua vida, a tal ponto que lá no livro Boa Nova, vai ser nos mostrado pelo Espírito Humberto de Campos, que ela, após o desencarne de Jesus, vai para uma colônia de leprosos, para o Vale dos Leprosos, tratar aquelas pessoas como mãe, dando a eles o carinho, pregando o Evangelho, curando as feridas. E ao final da sua vida, quando ela desencarna, ela também é buscada pelo Mestre Jesus. Aí nós temos em vida dois exemplos do nascer de novo, daquela transformação. Mas Jesus aqui refere-se a um outro ponto importante. Ele fala, Nicodemos pergunta, continuando, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, na verdade te digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer pela água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. A gente vai observar então que Nicodemos fica surpreso, né? Ele fala, como que eu posso nascer de novo sendo velho? Como eu posso entrar no reino da minha mãe? E lá no final, quando ali sublinhei, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, fica implícita que a primeira pergunta que foi feita por Nicodemos foi em relação a isso. Porque Jesus, conforme está dito pelo evangelista, já tinha falado sobre o nascer de novo antes. Isso gerou dúvida em Nicodemos. E aí ele vai questioná-lo sobre a questão do nascer de novo, como que se processava e como que se fazia isso para entrar no reino dos céus. A pergunta que está omissa, que nós não vamos encontrar. E Jesus então falando, é uma verdade incontestável, que ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer pela água e o Espírito. Nascer pela água, conforme nos explica Kardec, a água ela simboliza a matéria, simboliza a vida. Lá na Gênesis, de forma simbólica, no livro da Gênese hebraica, fala que o Espírito de Deus pairava sobre a água. E depois separa a água da terra. E na água, então, começa a surgir a vida, da mesma forma que a ciência mostra que a vida surge na água. E da mesma forma, né, nós vamos ver que o nosso corpo é 70% aproximadamente de água. E nós, então, após a concepção, ficaremos numa bolsa de água, que é o líquido amniótico. Então aí está simbolizando o quê? Simbolizando a água, o corpo físico, simbolizando a vida. E o espírito é a nossa alma, que é o espírito imortal. E ele fala então que a carne nasce da carne, ou seja, geneticamente os DNAs vão se passando de tal forma que os dois gametas, masculino e feminino, vão gerar um novo corpo. Mas o espírito não nasce do espírito. Por quê? O espírito é imortal. No momento, então, da concepção, aquele espírito que vem habitar aquele corpo é um espírito imortal que já foi criado por Deus e que vem ali, naquele momento, habitar o corpo daquele espírito, daquele corpo, daquele novo ser que vai ser gerado. E Jesus continua falando, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ou seja, o que Jesus estaria querendo dizer é que o corpo nasce naquele momento, mas o Espírito não renasce. E nós não sabemos de onde que esse Espírito vem e para onde ele vai. Tanto é verdade que o Espírito não nasce naquele momento junto com o corpo, porque como que nós vamos explicar, por exemplo,
o nascimento de pessoas sadias, outras doentes, outras na miséria, outras na riqueza, outras com paralisia cerebral, paralisia física, outras com a perfeição do corpo. Se o corpo gerasse o corpo e fosse uma questão hereditária, jamais um casal sadio iria gerar um casal doente, um filho doente ou um filho com anomalias físicas. Jamais iria haver essas disfunções da cegueira e da mudez vinda de pais perfeitos, de pais sãos. Então, isso é explicado porque o corpo está ali, mas essas anomalias, elas advêm do espírito, da ação e reação daquele mérito, daquilo que o espírito conquistou em outra vida, ou dos débitos que ele tenha de vida passada, e que ali naquele momento ele renasce, com a finalidade de se compatibilizar perante a lei de Deus, de passar por provas e expiações, de tal forma a poder evoluir. Então nós vamos entender que aquelas diferenças de nascimentos que tem, elas vão acontecer em razão do espírito, que é imortal, e que muitas das vezes, ou é um espírito mais evoluído, ou é um espírito mais comprometido por erro. E a pergunta de Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ou seja, conforme nós falamos e conforme demonstra o texto, ele era uma grande autoridade. Mas ali ele tinha dúvida ainda sobre a questão da reencarnação. E a reencarnação nós vamos ver que ela não é uma primazia da doutrina espírita. Desde a antiguidade, as religiões demonstravam a sua existência, através dos hindus, do budismo, do hinduísmo, dos egípcios, os próprios judeus. Mas, muitas das vezes, eles entendiam que aquele que encarnava o ser humano, ele podia, em outra vida, em outra encarnação, encarnar-se como animal. E aí vem, então, a diferença da doutrina espírita, porque ela nos mostra que nós apenas progredimos, podemos estacionar. Aquele que está muito enfronhado no erro, ele pode estacionar-se em determinadas situações e deixar de evoluir. Ter uma atrofia mental, uma atrofia física, mas jamais regredir. Essa, então, vai ser a grande diferença que a doutrina espírita vai nos mostrar através dos Espíritos Santos enviados por Jesus. Então, é por isso que Jesus fala, você é mestre, mas não entende essas coisas, porque ainda não tinha sido revelado na totalidade essas questões para aquele povo. E vem o Espiritismo como um consolador prometido, que Jesus fala que nos revelaria todas as coisas, esclareceria aquilo que nós não entendemos, nos dá essa revelação. E ele fala ao final, na verdade te digo, que não dissemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis, como eu falar das coisas do céu? Então, verdade incontestável de Jesus, eu estou aqui falando o que sei. Eu estou aqui dando testemunho do que eu vi, do que o Pai me revelou. Isso é uma verdade. Então, quando ele vem falar da reencarnação, da necessidade de nós nascermos de novo. Mas, novamente, entretanto, não aceitas o nosso testemunho, dando a ver que Nicodemos tinha dúvidas sobre aquela questão que já tinha ouvido. E Jesus falou, se você não crê aquilo que é material, aquilo que está aqui na terra que eu posso te falar, como você vai crer das coisas celestes, daquilo que advém da imortalidade da alma, da vida futura, do plano espiritual? Então é uma lição maravilhosa para que nós possamos refletir. E Kardec, ele nos traz, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase que eu aqui quis destacar. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Uma palavra como lei da natureza. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que está aqui na Terra e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Isso é de fundamental importância. A reencarnação é uma lei natural. Ainda que nós não queremos, não acreditamos, ela acontece.
E ela, então, tem uma importância capital para nos livrar do materialismo, para nos livrarmos daquela noção de que aquilo que está acontecendo é uma injustiça. Ela vai nos mostrar que Deus é eternamente justo e bom. E tudo que se processa ao nosso redor, tudo que acontece na vida, advém dessa justiça e dessa bondade. Ainda que nós não possamos entender a causa daquela expiação, daquele sofrimento naquele momento, mas Deus o sabe e nós o estamos passando em razão da sua justiça, bondade para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. Então nós vamos entender de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós estamos aqui na Terra e por que existem tantas dificuldades, tantas diferenças. Pessoas que nascem pobres, na miséria, pessoas que nascem ricas, pessoas que nascem paralíticas, pessoas que nascem cegas, mudas, pessoas que nascem com doenças já terríveis como um câncer, pessoas que às vezes têm paralisia cerebral, anencefalia, outras que nascem com saúde, com a felicidade, pessoas que para elas parece que dá tudo certo na vida, enquanto que para outras as portas se fecham. Tudo vai ser nos esclarecido através da lei natural da reencarnação e da lei de ação e reação. Dessa forma, nós agradecemos a Deus por esta oportunidade bendita de reflexão e pedimos à espiritualidade que nos dê serenidade, que nos dê força, para que nós possamos entender as leis de Deus e nos pautarmos na vida segundo a sua vontade. Muita paz a todos.